Olá, boa noite a todos. Faz tempo que a gente não se conversa assim, né? Frente a frente. Mas eu tenho feito todas as orações, tenho feito a minha lição de casa relativa à Páscoa. A gente está finalizando já a Quaresma. Tenho sido firme nos meus propósitos, pedido por mim, pedido pela minha família e por vocês que acompanham sempre. Pedindo para que a gente tenha um alento no meio de tanta dor, né? Quando a gente ouve os noticiários, não tem como não se comover, não tem como a gente não perguntar por que isso está acontecendo. Por que a gente está passando por tudo isso? Pessoas inocentes, crianças, pessoas que tinham toda a vida pela frente aí sendo carregada por água de chuva, carregada por assaltantes, sequestros, mortes que são geradas pelo descaso dos seres humanos ao redor e a saúde pública da maneira que está. Sem contar esse caos político aí, esse vai, não vai, que eu prefiro não me pronunciar a respeito disso, porque eu tenho coisas mais importantes para pensar, né? Tenho meu posicionamento, mas eu guardo ele para mim. Então, eu tenho pedido por todos nós, eu tenho orado bastante, peço a todos que comecem a fazer as leituras dos textos relativos aí ao sacrifício de Jesus no deserto, e depois a gente já começa com a Semana Santa. Vamos começar a ver a entrada dele aclamado, sentado sobre um jumentinho, onde ele mostrou toda a sua humildade. Ele podia entrar carregado por coisas que são pertinentes a um rei, né? O rei dos judeus, aquela placa sarcástica que foi colocada em cima da cruz, mas ele veio, entrou num lugar, as pessoas tirando suas vestes, jogando suas vestes no chão para aclamar a chegada dele, e depois, e aclamando Hosana Rei com aqueles ramos, né, que assim a gente faz no domingo de Ramos, com aquele raminho que a gente manda benzer na igreja e tudo. E essas mesmas pessoas depois pedindo a libertação de Barrabás no lugar de Jesus, né? Um ladrão, uma pessoa revolucionária que de alguma forma ela vinha de encontro, ele vinha ao encontro daquilo que era uma carência da sociedade na época, né? Aquela revolução que Barrabás trazia, até no intuito da divisão do dinheiro, da parte das finanças, igualdade, digamos assim, né? Só um minutinho que a gente tem aqui uma interrupção. Filhinho, vem aqui dar um oi, vem. Ao fundo, para quem não sabe, estamos ouvindo Wagner, A Morte de Isolda, ok? De Tristão e Isolda. Vou dar um pause para ver o que esse bebê... Olha isso aqui. Olha isso, meu fantasminha da ópera. Só um pouquinho, a gente já continua e finaliza, na verdade, esse encontro. Então, assim, essas mesmas pessoas, elas libertaram, talvez por uma questão ideológica mesmo, né? O Barrabás, porque ele vinha ao encontro daquilo que uma sociedade precisava, né? E a postura de Jesus ali, essa disputa, ela sempre para mim foi uma grande incógnita. Mas se parece muito com os nossos tempos atuais. Eu acho que sempre o ser humano foi burro, né? Sempre ele podia ter libertado o Filho de Deus, mas ele libertou o ladrão. Porque o ladrão falava bonito, porque o ladrão falava para o público, porque o ladrão trazia aquela ideia de que o público as pessoas estavam diante de uma justiça que estava sendo feita. Justiça com o povo que precisava. E aí parece que o brasileiro é especialista o brasileiro não, o ser humano, ele é especialista desde longa data de promover a injustiça, né? Então, quando Jesus foi ali crucificado, né, ele foi torturado, a gente tem mais ou menos o espelho do que hoje ainda ocorre. E as pessoas precisam orar muito, as pessoas, isso me inclui, a gente realmente está precisando. Porque tem coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, que só a oração resolve. Tem hora que o bisturi do médico e a sabedoria da faculdade de medicina não podem fazer mais por aquele paciente do que a mão de Deus pegar na mão do médico e manejar para que essa mão seja a tradutora de um benefício divino. Tá chegando a Páscoa, né, filho?
Para eles ainda é chocolate, né? O que a Páscoa simboliza. Enfim, queria convidar todos hoje, principalmente hoje, às 10 horas da noite. Eu não vou fazer vídeo, já tô fazendo o convite agora, às 10 horas em ponto, pra gente fazer uma oração pela paz no mundo. Uma oração para que as pessoas parem de sofrer as coisas que têm sofrido. Parem de ter essa vida que você fecha os olhos e de repente você pode estar com tudo destruído ao seu redor, por fenômenos naturais, por fenômenos que acontecem por conta dos desleixos do homem em relação ao mundo, por questão das escolhas do ser humano, que já desde a época de Barrabás me parecem meio mancas. E eu convido a todos para a gente rezar às 10 horas da noite. E para a gente já começar 5 minutos de oração juntos, já vai ser uma coisa que vai envolver o planeta numa luz muito bonita. Numa luz dourada mesclada com o lilás, que é o que eu peço para a gente imaginar. Imaginar, para quem acredita como eu, o manto azul de Nossa Senhora envolvendo todo o planeta, envolvendo a gente numa proteção de mãe, a mãe terra, protegendo a mãe terra, a natureza, os animais, as plantas, que tudo isso tem uma trégua. As pessoas estão cansadas, elas precisam de uma trégua. Então, na verdade, o intuito da oração de hoje é isso. Uma batalha está ocorrendo aqui do meu lado, é uma batalha de Jedis, mas a minha santa paciência de sempre, eu vou continuar aqui, firme e forte, não vou pausar não. Então esse é o convite, e também o convite a vocês pesquisarem na Bíblia sobre toda essa trajetória. Então depois, quando Jesus foi até Pôncio Pilatos, depois o Pôncio Pilatos que lavou suas mãos em relação a uma decisão que ele podia ter tomado, tudo isso é muito política, na verdade isso é muito atual. O que aconteceu com Jesus é muito atual. E ali muitas respostas para muitas perguntas que você possa ter, que eu tenho, que todos nós temos, aparecem essas respostas nessa passagem. Então ele vai ser torturado, ele vai ser cuspido pelas pessoas que o aclamaram uma vez. A gente vai ver como isso tudo se desenhou. E depois, uma coisa que eu gosto muito, quer dizer, gosto, né? Quando já tá tudo perdido, não tem mais o que se fazer. Mas duas passagens muito importantes. Quando Jesus vai ser traído por Judas, ele pede a Judas que vá rápido e faça aquilo que tem que ser feito. E depois Judas o trai com um beijo, né? Que é mais uma vez aquela questão do que é bonito traduzir uma coisa feia, uma coisa que deveria ser o carinho, que deveria ser... Eu vou ter que parar, porque esse tiroteio não tá rolando. Vou dar uma pausa, peraí. Desculpa, eu tive que mudar de lugar mesmo, que aquele tiroteio não era o fundo musical realmente que eu tava acreditando bom. Então, a gente tem nessa passagem do Barrabás, que foi a primeira que a gente falou, depois a coisa do Judas trair Jesus com um beijo, né? Então, de novo, aquela coisa que seria bonita, que se torna uma representação de algo ruim, da traição. E quando Jesus fala para ele que a hora dele, que é para ele vir beijá-lo, né? Ele faz um convite dizendo: é chegada a tua hora, a hora das sombras. A hora das sombras pra gente, né, é aquela às 3 horas da manhã, que é o contrário do horário da misericórdia, que é às 3 da tarde, que foi a hora que Jesus morreu. Então, quando a gente precisa muito que algum mal seja retirado da nossa vida, a gente põe o relógio para despertar e faz oração às 3 da manhã, porque a gente vai brigar diretamente com as sombras, afinal ali é a hora das sombras. É um costume de família, que até eu já expliquei, já contei para vocês como é que funciona. Então, essa é uma passagem que mexe muito comigo, a da hora das sombras. A de Pedro nem vou falar, porque aquela história de negar até o galo cantar, aquilo lá pra mim me soa uma covardia absurda, e eu nem vou me estender sobre isso, porque é o tipo de coisa que eu... Enfim. A outra que me chama muita atenção são os dois ladrões, um de cada lado. Também Jesus crucificado no meio, mais uma vez, a postura, a opção de todos. Só um minutinho que tocou a campainha. Voltando. Quando os ladrões estão a cada lado, né, e um deles desafia Jesus e diz: se você é tão poderoso, salva-te, né? Salva a ti mesmo e a nós, né? Dessa enrascada, eles já pendurados, aquela coisa toda bem torturante. E o outro ladrão do outro lado, então, ele fica indignado com a postura e diz: você não tá vendo que ele é o rei, que ele é o filho de Deus?
e pede que Jesus se lembre dele quando estiver junto do Pai. Lembre-se de mim quando estiver junto do Pai. E aí, tô reproduzindo com as minhas palavras. Ele diz, acredite, hoje mesmo tu estarás comigo ali na glória do Pai. É sensacional isso. Então eu queria pedir, convidar que vocês pesquisem na Bíblia toda essa passagem, leiam como se fosse um livro de aventura, um livro de leitura, um livro com uma grande história, uma linda história, para vocês perceberem tudo isso durante a passagem de Jesus, a tormenta da mãe, como a mãe se colocou ali numa forma de não interferir e ficou com os restos do final da morte dele, do corpo tirado da cruz. Quantas vezes você pode estar agora vivendo um momento difícil como mãe, sentindo que está perdendo o seu filho, entende? E que nada pode fazer. Quando você pode estar se sentindo injustiçado nas condições aí de ver Jesus desse jeito, perdendo para um ladrão como Barrabás, ou tendo o mesmo destino de 2 ladrões, o Filho de Deus estando no meio de 2 ladrões. Então, você pode estar se sentindo nesse momento injustiçado em alguma coisa no seu trabalho, na sua família. Então, fazendo esse tipo de leitura saudável, isso pode enternecer o seu coração, encher de calor o seu coração, que às vezes se sente muito resfriado pelas coisas do mundo. Então, uma coisa é meu convite para a gente rezar hoje, orar hoje às 10 horas da noite pela paz do mundo, pelo bem das pessoas que sofrem, para que elas sejam respaldadas, que elas sejam amparadas, seja pelas mãos de Deus, para quem infelizmente não está mais aqui, seja pelas mãos dos homens do próximo, porque o próximo é muito poderoso. Nós somos muito poderosos. E também para que sejam lidas essas passagens, porque a gente está chegando, está finalizando aí a nossa quaresma. Eu não deixei nenhum dia de fazer as orações. Claro, não dá para gravar vídeo todos os dias. E fico feliz de saber do relato de pessoas que fizeram juntas e que me falavam, olha, continuo fazendo, tô firme e forte, vai fazendo. A ideia aqui é a gente servir de inspiração, né? Como tanta gente que vem aqui me inspira, coisas tão lindas, eu espero poder retribuir a vocês com a minha inspiração, com aquilo que eu sei fazer. E uma das coisas que eu sei fazer bem é reza, que eu faço muito bem, é reza. Então, eu quero agradecer a todos durante todo esse tempo juntos na quaresma. Continuemos agora juntinhos. E depois a gente vai conversar sobre uma questão, mas aí eu gravo um outro vídeo amanhã sobre a questão dos próximos projetos, né? Porque nós já finalizamos a arrecadação de dinheiro para os ovinhos das crianças que vão para Paraisópolis. Nós vamos registrar todos o que a gente vai fazer com o dinheiro que foi arrecadado, claro, filme, foto. E depois a gente está entrando num projeto para as mães, porque é Dia das Mães, então a arrecadação para ajudar as mães carentes, tá? Então, o que a gente for arrecadar, a gente vai reverter em benefícios de mães carentes próxima da data do Dia das Mães. É uma arrecadação que começa agora nessa segunda. Então, eu convido a todos para ajudar. Para quem tem dúvida se vai ser sorteado para o tarô ou não, os sorteios eles sempre correm de 2 formas, em cima das pessoas que propagaram a nossa página para que a gente consiga ter bastante adepto e, enfim, conseguir ajudar o maior número de pessoas, e pessoas que ajudam realmente, quando tem ali aquelas vaquinha, R$1, 50 centavos, qualquer coisa. O fato de você ajudar, e o outro também, e o outro também, e o outro também, e o outro também, quando a gente vai ver, a gente tem um marzão feito de pequenas gotinhas, que são vocês, que sou eu, que é a nossa vontade de, em vez de ficar jogado assistindo novela ou jogado reclamando da vida, a gente está se movimentando, né? Vai lá tirar um pouquinho de água da gente e colocar no incêndio da floresta. Igual o passarinho. Lembra daquela história de passarinho? Vinha um elefante enorme e só ficava resmungando, andando de lá para cá, que ele estava perdendo a floresta, que estava incendiando, que ele não teria mais o habitat dele, não teria mais as árvores, que estaria tudo horrível, e ele só resmungava, enquanto vinha um passarinho desse tamanho, com um biquinho, enchia água numa pocinha e cuspia lá nas árvores incandescentes ali da floresta. E aí o passarinho vinha, e o elefante para lá e para cá, com aquela queixa do estou perdendo as minhas coisas. E o passarinho... E nisso, o que ele fez? Claro que ele não resolveu o incêndio, mas teve um momento em que o elefante falou, nossa, mas você
é realmente uma pessoa muito otimista, né? Uma pessoa, um bichinho muito otimista. Você acha que com essa sua cuspidinha aí de água você vai conseguir resolver o incêndio da floresta? Olha eu, que tem uma tromba enorme que poderia jorrar litros. Eu nem acredito que fosse fazer diferença. Ele pegou e falou assim, ele falou, eu nem acredito que eu fosse conseguir. Aí o passarinho disse, mas eu pelo menos estou tentando, eu estou fazendo alguma diferença. Então, faça sempre alguma diferença. O tamanho dela não importa. O importante é você fazer. E se você vai sanar o problema, também não dá para saber. A gente não vai acabar com a fome no mundo, a gente não vai acabar com as mães carentes, a gente não vai acabar com as crianças carentes, a gente não vai. Nós não vamos. Mas nós vamos morrer tentando. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa função. Quem pode dar, dá. É muito melhor você poder dar do que precisar receber. Só por isso, por poder tirar alguma coisa da gente, a gente já é muito, muito abençoado. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite. Até daqui a pouco no nosso momento de oração. 5 minutinhos, não vai acabar com a sua noite. Vai ser muito legal. E a gente pode fazer uma energia muito boa. Fazer a diferença. Nossa gotinha de água, nosso biquinho cheio de água. Grande beijo para todo mundo. Amanhã a gente fala depois do nosso próximo projeto.